gente, eu tô aqui hoje no sofá da minha sala para ter uma conversa com vocês, uma conversa muito mais íntima, muito mais próxima, assim, sobre uma notícia que saiu nos últimos dias e eu jamais poderia deixar de falar sobre isso. Saiu aí uma reportagem falando sobre o Neymar e o quanto ele é contrário ao acompanhamento psicológico na seleção brasileira, alegando que ele não é louco, por isso não precisa de nenhum psicólogo. Em primeiro lugar, uma coisa que marca muito a minha trajetória profissional é lembrar o quanto que eu tive que me esforçar para poder ajudar a mudar a cabeça de algumas pessoas da minha própria família que não entendiam o que é que um psicólogo fazia. E até hoje eles até entendem, mas ainda carregam um bando de preconceitos em relação ao ato de fazer terapia. Então você imagina aí o desserviço que é uma pessoa, um atleta tão querido pelo nosso país e fora do país, com a magnitude de grande alcance, falar algo tão ignorante sobre a nossa classe de psicólogos. Poderíamos passar horas falando sobre o quanto que o trabalho da psicologia foi extremamente relevante nos últimos eventos impactantes que a nossa sociedade viveu. Pandemia, guerras, violência. Então, eu não preciso ficar me estendendo nisso. Eu vou trazer aqui alguns fatos, tá? É crucial que você comece a entender que o nosso trabalho, ou seja, o trabalho dos psicólogos, não é e jamais será única e exclusivamente limitado a pessoas que têm algum transtorno mental, algum diagnóstico específico. Jamais, porque nós somos humanos, nós temos pensamentos, sentimentos, comportamentos, emoções, a gente passa por dificuldades, a gente passa por situações complicadas que, em muitos casos, é extremamente necessário um acompanhamento profissional para te ajudar a lidar com aquilo que você sozinho não consegue resolver. Nessa altura do campeonato é muito ignorante ainda da sua parte pensar o contrário disso. Mas vamos voltar à notícia. Ironicamente, o atual técnico da seleção brasileira, o Fernando Diniz, é um psicólogo e a gente não tá vendo nenhum movimento da parte dele para fazer valer o quão nós podemos ser úteis e competentes no desenvolvimento de atletas de alta performance. Eu não entendo nada de esportes, não entendo mesmo. Mas na minha cabeça, quando eu estava lá na faculdade estudando sobre psicologia do esporte, porque sim, nós temos uma disciplina chamada assim, eu entendi, raciocinando aqui sozinha, que se uma pessoa chega a fazer parte de uma seleção, se uma pessoa vai competir numa Olimpíada, num grande campeonato, fazer alguma coisa nesse sentido do esporte, muito provavelmente essa pessoa sabe o que faz. Ela sabe jogar, ela sabe correr, ela sabe saltar, ela sabe fazer piruetas, saltos e pulos e jogar vôlei. Ela sabe. Se ela tá ocupando aquele espaço, ela sabe fazer isso. Então eu te pergunto, por que algumas pessoas perdem? Por que algumas pessoas têm crises de ansiedade? Por que algumas pessoas abandonam campeonatos? Todo mundo aqui lembra da Simone Biles, né? Nossa querida ginasta lá dos Estados Unidos, que abandonou a competição alegando que não estava bem emocionalmente. Eu recomendo demais você acompanhar uma série de documentários que é como se fosse uma coletânea que tem na Netflix chamado Untold. E lá tem alguns relatos de algumas histórias que nunca foram contadas sobre atletas de vários esportes diferentes de alta performance, falando sobre aquilo que ficou escondido na sua trajetória. Aqui você vai ver algumas opções de alguns que são bem específicos da área da psicologia e tem outros muito legais também e muito importantes de serem vistos. Eu super te recomendo. Ok, mas se até agora eu não consegui te convencer de nada, eu fui atrás na internet de alguma notícia, de alguma reportagem sobre o impacto positivo do trabalho da psicologia do esporte em algum time ou em algum atleta aqui, e eu achei uma reportagem de 2021 falando sobre a parte psicológica fundamental no sucesso do Palmeiras. O time conta há 12 anos
com acompanhamento de uma psicóloga chamada Gisele Silva. O exemplo do Palmeiras é uma excelente maneira de você entender o quanto que o acompanhamento psicológico tem sido útil no trabalho de resiliência com uma equipe de atletas de um time. Segundo a notícia, ter uma psicóloga trabalhando com atletas regularmente é uma prática valiosa que ajuda a fortalecer a mentalidade da equipe, melhorar a capacidade de lidar com a pressão e superar os momentos difíceis. Seguindo aqui ainda na notícia, ele fala que é fundamental atletas, times e organizações esportivas reconhecerem a importância do aspecto mental no esporte e buscar a orientação dos profissionais para maximizar o seu desempenho e bem-estar. Olha o que a Gisele falou. A gente olha para as condições de vida, as questões pessoais, como o atleta está se sentindo dentro da instituição, como está sendo o seu processo de adaptação a tudo que o clube propõe, seja relacionamento, metodologia, regras, e ela ainda continua. A gente trabalha para que o atleta se adapte ao que o clube oferece, não perca seu propósito de vida, não perca sua essência, que ele consiga atuar, ser quem ele é, mas mantenha o bem-estar psicológico dentro dos desafios que o esporte de alto rendimento tem. A notícia também fala que o Palmeiras tem se mostrado bastante forte mentalmente após os grandes desafios e as recuperações dos momentos difíceis que o time passou quando perdeu, deixa eu ver aonde, no Mundial de Clubes, lá no Catar. Isso daqui foi um impacto muito grande, foi muito desafiador para o time, mas eles deram uma volta por cima muito boa e foram campeões da Copa do Brasil. Pra gente finalizar, tem um relato de um atacante do time chamado Rony. Eu nem sei se ele tá no time hoje, porque esse aqui é de 2021, mas ele fala exatamente isso. A gente não deixou que esses jogos nos abalassem. Sabemos que o psicológico abala muitas vezes, mas nós temos o dever de controlar a nossa mente. Muitas vezes é algo psicológico. Temos nossa psicóloga, a Gisele lá, que conversa diariamente com a gente. Vamos na sala dela para conversar e o Palmeiras nos dá todo esse suporte. É importante também salientar que o nosso trabalho não é só conversar, né? Na verdade, é como a gente conversa e como a gente te escuta. Se você assistiu esse vídeo até aqui e entender o propósito do qual eu estou aqui tentando te passar, eu te convido a compartilhar esse conteúdo, esse vídeo, para várias pessoas, para o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa levantar a bandeira da psicologia e ajudar as pessoas a entenderem informações que realmente são verdadeiras e não trazer um desserviço porque alguém de grande magnitude falou algo de pura ignorância. Eu tenho certeza que a informação certa vai chegar nas pessoas certas e ajudar de fato quem precisa. Então, desde já, muito, muito, muito obrigada.